Aqui do lado direito, eu tenho um esquema de memória, que é aquele esquema de memória que a gente está acostumado a ver, em que eu tenho uma lista de endereços e cada endereço ele aponta para uma região da memória. Essa coluna também, essa coluna de var, nela eu vou indicar qual variável faz acesso a qual endereço de memória. Tá? Então a gente vai começar a ver strings com um código muito simples, que eu vou incrementando esse código e mostrando para vocês como que o código faz interferência na memória. Então, primeiro, strings. O que é uma string? É um texto, tá? É uma sequência de caracteres. A gente já aprendeu esse tipo de dados primitivo char. Então, é um único char. Então, o que eu tinha? Até o momento, uma coisa desse tipo, né? Char C recebe A, por exemplo, entre aspas simples. Aí, o que acontece na memória? Então, eu tenho um caractere C que faz acesso a um endereço da memória e no conteúdo dessa memória tem o caractere A maiúsculo. Tá? Ou então, eu posso representar esse caractere da mesma forma, se eu quiser, pelo seu código inteiro, que é o código do caractere A maiúsculo na tabela ASCII, que é 65. Está na mesma. Tá? Então, tanto faz eu representar com o A maiúsculo entre aspas simples ou 65. Ok? Então, vamos apagar isso aqui, que não nos interessa. O que me interessa é só strings. Então, vou apagar também aqui. Legal. Então, o que é uma string? Igual é uma sequência de caracteres separadas por aspas duplas, diferente de aspas simples, que é o caractere. Tá bom? Outra coisa, vocês já viram strings quando a gente trabalha, quando a gente usa o printf ou o scanf. Então, o printf, por exemplo, o primeiro parâmetro dele é uma string. Tá aí, uma sequência de caracteres separadas por aspas duplas. Tá? Então, esse aqui é o printf, a gente já trabalhou com algumas strings. O que a gente vai fazer agora é manipular strings. Eu vou armazenar strings na memória, esses textos, e vou poder manipular, vou poder alterar os caracteres, ler os caracteres, tá? Gravar outros caracteres. É isso que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje. Então, esse código simples, o que ele está fazendo? Ele está criando uma variável de nome str, essa é uma string, e atribuindo a essa variável uma string, um texto olá, tá? O-L-A, um caractere de exclamação, ponto, tá? E o que tem de diferente aqui? Olha, esses colchetes. Se eu não tivesse esses colchetes, eu teria simplesmente um char, não é mesmo? Então, o char chama str, isso aqui estaria errado. Tá? Estaria tentando atribuir uma string, um texto, uma sequência de caracteres, uma variável que armazena somente um caractere. Aí a gente tem essa notação, eu vou elaborar um pouco mais sobre essa notação com vocês ao longo da aula. Essa é a notação mais simples que a gente pode ter, que é, não, eu quero agora uma string, então abre e fecha colchete para indicar que a variável str é uma string, e eu vou atribuir automaticamente essa sequência de caracteres à variável str. E o que acontece na memória quando a gente faz isso daqui? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que armazenar essa sequência de caracteres na memória. Não tenho que fugir disso daí, tá? E essa sequência de caracteres é um caractere O, um caractere L, um caractere A. Eu não consigo, a gente não vai... Na verdade, e complica um pouco a gente imaginar que eu estou guardando esse caractere olá, né, num único endereço de memória. Porque não cabe. Aqui eu tenho 1 byte, né? E aqui quantos bytes que eu tenho? 1, 2, 3, 4 bytes que eu preciso armazenar. Então não dá para a gente colocar tudo isso nessa porção apontada para o FF4. Eu tenho que armazenar, então, na minha memória, cada um desses caracteres. E aí, a maneira mais eficiente de fazer isso é armazenar esses caracteres em sequência. Eu até poderia pensar num esquema em que eu armazeno os caracteres fora de ordem. Por exemplo, eu vou armazenar o caractere O aqui, depois eu vou armazenar o caractere L aqui, o caractere A aqui e o caractere exclamação aqui. Qual que é o problema? O problema é que como que eu reconstruo essa sequência?
É muito difícil, né? Eu preciso de alguma forma indicar que depois do O eu vou lá para o endereço FF1, né? E depois do endereço FF1 eu vou para o endereço A. Eu preciso ter esse encadeamento de endereços. Fica complicado. Existem até estruturas de dados mais sofisticadas, mais complexas, que fazem exatamente isso. A gente vai aprender a fazer isso. Não no curso de PDS-1 ou a EDS-1, a gente vai fazer isso no segundo semestre, tá? De PDS-2 ou a EDS-2, tá? Mas, por enquanto, strings da forma mais simples. Aí, a maneira mais simples da gente armazenar essa sequência é justamente em sequência na memória. Então, OLA, exclamação. Tá? Agora, o que a gente tem? A gente tem a sequência de caracteres armazenadas de forma sequencial na memória e eu tenho uma variável que vai, né, de alguma forma, fazer acesso a essa sequência. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, essa variável str, o que ela vai ser? Como que eu consigo, a partir da variável str, fazer acesso a essa sequência de caracteres? Tem uma informação aqui que já nos leva a toda a sequência. Que informação que é? Alguns de vocês já devem ter percebido, que é o endereço FF3. Então, se eu tenho armazenado o endereço FF3, se eu guardo esse endereço FF3, eu consigo fazer acesso a toda a sequência de caracteres. O primeiro está no endereço FF3, o segundo está no endereço seguinte, o terceiro caractere no outro endereço, né, no terceiro endereço, e assim por diante. Tá? Então, o que é a str? A str é uma variável, como qualquer outra, está aqui a str, ela vai ter o seu endereço de acesso, nesse caso aqui é o FF8, tá? E qual que é o conteúdo da variável str? Vai ser o endereço onde começa a string que ela faz acesso. Tá? Então, uma string, essa variável que faz acesso a uma string, é um endereço de memória. Tá? E nesse endereço de memória, quando a gente acessa ele, o que tem? Os caracteres dessa sequência. Tá? E o que a gente pode também falar sobre esse FF3, né? Quando eu acesso essa sequência de caracteres, tem um outro problema, que é quando termina. Quando que isso aqui termina? Né? Então, por exemplo, já vou adiantar um pouco de código para vocês. Como que eu imprimo essa sequência de caracteres a partir da variável str? Tem o printf para isso. Então, printf %s, vou colocar um barrinho aqui antes, né? %s, vírgula, str. Tá? Então, a gente usa esse especificador de formato %s para imprimir strings. Isso aqui é uma string, str. Agora, vamos pensar. Se eu estou usando um %s para imprimir esse str, o que vai acontecer? Str é quem? Esse endereço. Então, beleza. Então, a partir desse endereço, FF3, eu vou começar a imprimir caracteres. Então, vou imprimir O, L, A, exclamação. Mas por que eu não atravesso e vou para o FF7 também? O que está impedindo de ir até o FF7? Não tem nada neste momento aqui impedindo. E para impedir que você prossiga, ou melhor ainda, para delimitar o fim dessa sequência, existe um caractere especial, que é automaticamente atribuído à string quando a gente faz esse tipo de atribuição. Tá? Que é o caractere /0. Vamos usar a mesma fonte aqui. Esse caractere daqui, ó. É o /0. Igual tem um /n, o /a tem também o /0. Tá? Esse caractere, então, ele é automaticamente atribuído na memória quando a gente faz uma atribuição de string desse tipo. Então, vamos lá. Muita coisa aconteceu aqui. Ó. Nesta operação, um tanto de coisa aconteceu. Tá? Primeira coisa que aconteceu, eu criei uma variável str,
Tá? E essa variável str, ela vai receber a atribuição de uma string. Aí, o que isso gera? Isso gera uma alocação de memória. Então, eu vou precisar de endereços de memória em sequência para armazenar esse texto. E quantos endereços que eu preciso? 1, 2, 3, 4, 5 endereços por causa do /0. Tá? Então, esses 5 endereços vão ser alocados na memória automaticamente, vocês não têm que fazer nada, e o /0 vai ser colocado lá também de forma automática. E aí agora, quando a gente imprime a string dessa forma, tá? Outra coisa, claro, depois que a gente aloca, acha um endereço, nesse caso ff3 para começar a string, o endereço ff3 é atribuído à variável str. Tá? Então, o conteúdo de str é um endereço de memória, que é ff3. Tá bom? Então, agora está tudo pronto para a gente conseguir manipular essa string, porque esse printf aqui, ó, que imprime uma string, ele sabe que ele começa a partir do endereço ff3 e, a partir do ff3, ele vai imprimindo caracteres até encontrar um /0. Quando ele encontra um /0, ele para de imprimir. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho isso aqui funcionando. gcc string.c. Olá. Tá? Então, eu atribuí olá para a string por causa do %s e por causa desse /0, o printf sabe onde parar. E aí vai uma informação muito importante para vocês. Eu vou repetir isso várias vezes. O que é uma string? Uma string não é somente uma sequência de caracteres. Não é só isso. Tá? Uma string é uma sequência de caracteres que termina com um /0. Se não tem esse /0 aqui, não é uma string. É só uma sequência de caracteres, ou um array de caracteres, ou um vetor de caracteres. Se a gente está falando de string, necessariamente tem que ter um /0, tá? Para indicar onde que a string termina na memória. Tá bom? Então vamos lá. O que eu consigo fazer agora? Primeiro, eu consigo, já que eu tenho esses caracteres na memória, eu consigo alterar. Tá? E uma maneira de alterar, vocês já sabem. Se str é um endereço, então, e eu consigo inclusive ver qual o endereço que é esse, né? Eu posso imprimir o str com %p. Então, vamos lá. Salvar, gcc. Olha lá, para provar para vocês que é um endereço. Então, esse ff3 que eu inventei aqui, na verdade é o 0061ff1b, que é esse endereço aqui quando começa a string. Tá? Então tá aí, str é um ponteiro, é um endereço de memória. Então, beleza, se é um endereço de memória, o que eu consigo fazer? Eu consigo acessar esse endereço e alterar seu conteúdo. A gente já viu isso, né? Então, se eu usar aquela anotação, por exemplo, asterisco str, o que vai acontecer? O asterisco é esse operador que acessa um endereço de memória. Então, ele está acessando o endereço ff3. Então, ele vai lá no endereço ff3 e aí eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar lá um caractere A maiúsculo. Então, depois de fazer essa operação, quem é str, ff3, asterisco str faz o quê? Ou asterisco ff3 faz o quê? Vai lá no ff3, acessa esse conteúdo. E aí, o que eu estou fazendo? Colocando um A maiúsculo lá. Então, estou trocando esse O por um A maiúsculo. Tá? Opa. Aqui ele está correção automática, né? Ignorem isso aqui. Vamos até trocar aqui, pronto, porque não tem estresse. A minúsculo. Beleza. Tá, então trocou para um A minúsculo. Agora, Pedro, como é que eu acesso os endereços seguintes, então? O primeiro eu sei, você ensinou para mim. E os seguintes? Aí tem uma anotação que manipula endereços de memória. Por exemplo, eu quero trocar esse A minúsculo aqui por um O. Tá? Que endereço é esse? Esse endereço daqui é o endereço str mais 0. É a mesma coisa. O que eu fiz asterisco str é a mesma coisa que asterisco esse endereço ff3 mais 0, mais nenhum endereço. Aí quando eu faço isso daqui, asterisco str mais 2, ele anda 2 casas para baixo. Então, ff3
Se eu fizer ff3 mais 1 é esse ff4, é o caractere de baixo, mais 2 é esse caractere daqui, tá? É justamente esse endereço ff5. Então, str mais 2 é o ff5 na memória, tá? São 2 caracteres abaixo, e aí ele sabe exatamente quantos bytes andar por causa do tipo de str. Como str é um char, então cada mais 1 aqui, ele anda 1 byte. Se str fosse um int, né, se eu tivesse inteiros armazenados aqui, se eu somo valores a esses endereços que armazenam inteiros, ele estaria somando, cada mais 1 somaria 4 bytes de memória. Tá? Então, vocês não têm que preocupar com isso. Se você sabe um tipo, navega nas posições usando mais 0, mais 2. Então, nesse caso aqui, asterisco str mais 2 vai modificar o terceiro endereço, a partir de ff3, primeiro, segundo, terceiro. Esse A daqui a gente vai trocar por um O. Tá? Então, pronto. Aqui, ó. Okay. Troquei. Agora eu posso imprimir de novo. Vou mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Tá aí. Olá, eu troquei para alô. Tá? Qual que é o problema aqui? Tá? Olha, muita gente acha que não tem problema nenhum. Eu, particularmente, não gosto dessa notação. Eu acho essa notação muito feia. Asterisco, abre parênteses, um ponteiro mais 2, credo. Não gosto. Você tem que, né? Não acho legal fazer essa soma. E muita gente não acha legal também. Aí a gente tem uma opção muito mais elegante de fazer essas operações, tá? Que é inspirada justamente nesses colchetes que a gente usa para criar uma string, que é o próprio colchete. Então, por exemplo, se eu quiser trocar esse L daqui por um I minúsculo, esse aqui é o segundo endereço. Então, é o ff3 mais 1, né? É o segundo endereço. Como é que eu faço? str, abre e fecha colchete. O 0 é a posição ff3, é o primeiro dos caracteres. Tá? É o 0. Não confundam isso. Isso gera muita confusão. Depois de a gente automatizar esse processo, vai ter sempre um probleminha de saber quanto que é o último, quanto que é o primeiro. O primeiro é sempre o 0, tá? É a posição 0, igual isso daqui. Então, o str1 é o segundo caractere. Então, eu vou colocar entre colchetes str1 colocar um I, né? I minúsculo, ponto e vírgula. Então, o que ele fez? Veio aqui, trocou esse L por um I minúsculo. Tá? E aí, eu posso, inclusive, manipular essa string, manipular o tamanho dela. Como? Olha, eu só tenho, isso é verdade, tá? Quando a gente faz, na verdade, um adendo importante aqui. Quando a gente faz uma atribuição de string dessa forma, o espaço reservado na memória vai ser exatamente o espaço necessário para essa string inicial. Então, eu vou ter quantos caracteres na memória? 1, 2, 3, 4, mais o espaço do barra 0. 5 espaços na memória. Tá bom? Então, a alocação de 5 endereços para essa string. Tá bom? Então, se eu quiser diminuir o tamanho na memória, eu não consigo. Aloquei 5, enquanto esse programa rodar, esses 5 endereços vão estar alocados. Tá bom? Agora, o que eu posso fazer é manipular o tamanho da string usando um barra 0. Então, por exemplo, se eu quiser que meu texto seja simplesmente AI, né, I, então eu posso vir aqui na posição seguinte ao I, né, str2, recebe o string barra 0. Desculpa, o caractere barra 0. Tá? Aí, vamos imprimir isso aqui. Ok? Tá aí, ó. Então, ele reconheceu que tem um barra 0 nessa posição seguinte e parou de imprimir. Então, imprimiu só o I, por causa desse... a gente não alterou aqui, né? Então, aqui tem um barra 0. Pronto. Então, ele reconheceu esse barra 0 e imprimiu só até o barra 0. Tá bom? Então, a gente consegue manipular esse texto da maneira que a gente quiser. E para finalizar, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma função para simplesmente emular esse printf daqui.
que a gente vai ter que ficar bem confortável com esse tipo de função, tá? Então, eu não quero usar o printf, eu vou usar vou chamar de imprime str, tá? Que é simplesmente uma função para imprimir string. Ainda não preenchi o parâmetro, mas você já consegue imaginar o que eu tenho que enviar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma função, tá? Vou chamar ela aqui, imprime str, que vai imprimir a string para mim. Então, primeira coisa a gente tem que saber o que ela retorna. Void, é só imprimir, não precisa retornar nada. O que ela recebe como parâmetro? Ela tem que saber onde começa essa string na memória. Então, o que eu tenho que passar para ela? O ff3. Né? E quem que é o ff3? É o str. Tá bom? Então, basta eu mandar o str para lá. Pronto. Imprime str. Mandei a variável str para lá, que é esse endereço. Legal. Se ela recebe um endereço de memória, aí vocês já sabem também. Vocês poderiam muito bem, então agora, por exemplo, char asterisco S. S é um endereço de memória, olha o asterisco aqui, e que dentro desse endereço tem um char. Tá bom? Agora tem uma certa sutileza aqui. Esse tipo de dado aqui, ele não é exatamente esse daqui, tá? Esse tipo de dado, ele é, na verdade, o const char asterisco. O que é um const char asterisco? É um endereço de memória normal, ff3, só que eu não consigo, ao contrário do char asterisco, eu não consigo fazer operação desse tipo aqui, por exemplo. Char, vamos fazer uma operação muito simples. Char aux recebe B maiúsculo, tá? E aí, se eu tenho um char asterisco aqui, char, o S, ele é uma variável. Então, eu consigo falar assim, olha, S agora recebe o i comercial aux. Recebe um novo endereço. Aí eu tinha um aux aqui, o FFA, eu trocaria esse FF3 pelo FFA, por exemplo. Eu posso fazer isso, se é um char asterisco. No entanto, se eu tenho um char str abre e fecha colchete, isso aqui, na verdade, é um const char asterisco. E essa operação aqui não funciona. Não posso. Eu não posso alterar nunca mais, ou enquanto esse programa estiver rodando, o endereço alocado para str, ou atribuído à variável str. É sempre ff3. Tá? Agora, olha que legal. Mais uma novidade para vocês. A gente não precisa colocar o parâmetro usando esse formato. Da mesma forma que eu criei a string dessa forma, eu posso usar a notação de colchete também, tá? Que é mais simples. É simplesmente char S. Abre e fecha colchete. Muito mais fácil. Né? Mas é a mesma coisa que um const char asterisco S. Tá? Legal. Então, eu tenho S. Como que eu vou imprimir isso aqui? Olha, se é uma string, eu estou falando que é uma string, então eu sei quando ela termina. Ela termina no /0. Não é mesmo? Então, enquanto o S na posição I for diferente desse meu caractere /0, eu posso imprimir um caractere. Eu posso vir aqui, printf, %c, vírgula, S na posição I. Tá? Chegou aqui, então, o ff3. Eu acesso esse ff3, né? E note de novo, gente, isso aqui eu poderia trocar muito bem para asterisco. Isso, S mais I. É a mesma coisa, mas é claro, fica muito mais feio. Tá bom? Vamos usar essa notação aqui que é mais fácil de entender. Então, enquanto o SI, que é o que eu vou navegar, esse aqui é o S0, S1, S2. Enquanto o SI for diferente de /0, eu imprimo. Tá? Quando for igual a /0, esse while vai embora e eu termino minha função. Tá? E aí eu vou só imprimir um /n aqui para a gente não conectar esses caracteres a outros caracteres que foram impressos. Então tá aí. Essa função daqui, ela está simulando, né, ou emulando esse printf com %s. Justamente porque aqui a gente tem uma garantia que S é uma string. Se S é uma string,
S termina com barra 0. Tá? Então, vamos salvar isso daqui, imprime str. Ops, alguma coisa falhou. Ah, claro, né? O que falhou? I++. Uma coisa. Então, I++, né? Porque estava imprimindo só o 0. Vamos lá. Depois do I++, CLS. Tá? Olá, alô e ai. Que aí ele imprime o A, o I, chegou no barra 0, ele não imprime mais, terminou. Tá bom? Para finalizar, e se eu quiser mais espaços? E se eu quiser um espaço na memória para eu guardar um texto de até 1000 posições? Eu posso? Posso, claro. Basta eu colocar aqui dentro do colchete qual que é o tamanho da minha string, o tamanho máximo da minha string. Então, se eu coloquei 1000 aqui, ele vai criar para a gente automaticamente o olá, tá? Vai criar o olá aqui, colocar o barra 0, normal. Só que aí o espaço na memória que eu vou ter disponível para acessar, né? Eu posso ir até o str, qual valor? 999, que é a última posição dessas 1000 posições que eu armazenei. Tá bom? E, inclusive, nem preciso me preocupar com isso daqui. Né? Porque se tem o barra 0, então eu estou tranquilo, eu sei quanto que termina. Tá bom? Então, a única diferença aqui é que você pode reservar um espaço a mais. Porque, né, você criou aqui um olá, uma mensagem simples, com 4 caracteres mais 5 barra 0, e o barra 0 você, de novo, é tudo feito automaticamente quando é feita essa atribuição. Tá? Aí você agora tem 1000 posições. Outra coisa importante, caso você não saiba qual mensagem que você tem ainda, o barra 0, se você faz atribuições desse tipo, tá? Você pode fazer normal, na mão, né? O barra 0 tem que ser colocado de forma manual. Você tem que ir lá e colocar o barra 0 onde você quiser. Se você quiser tratar os caracteres armazenados na memória aqui como uma string.